Caros amigos das nossas paróquias da Diocese de Bragança, um bom dia para todos. E hoje, mais uma vez, vamos iniciar nossos comentários sobre a Palavra de Deus na primeira, segunda leitura e no texto do Evangelho. Começamos com a primeira leitura. A primeira leitura é do profeta Amós. Amós é um profeta escolhido por Deus, mas é um profeta rural, é um profeta do campo. Ele mesmo diz que ele foi chamado por Deus, mas que ele era um pastor e um cultivador de sicômoros, né? Uma espécie de figo que existe bastante na terra de Israel. Ele mesmo afirma isso. Ele não se considera profeta, embora ele transmitiu todas as mensagens de Deus que Deus inspirou ao povo de Israel. Tá? Ele vai morar em Israel, mas também vai profetizar sobre Judá. As profecias deste profeta de Amós são relacionadas aos dois povos, ao povo que naquela época estava dividido, o povo de Israel, formado por 12 tribos, e o povo de Judá, formado por 2 tribos. Então, ele vai ser profeta dos dois povos, dos 2 reinos, para que nos entendamos melhor. Vamos, pois, escutar o que o profeta Amós nos diz nesta primeira leitura do capítulo 6, versículos 1 a 7. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas da Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o deserto, na primeira fila, e o bando de gozadores será desfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amós viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Nessa época, o reino de Judá e o reino de Israel são reinos diferentes, com reis diferentes. Mas o profeta é chamado a falar a todo o povo. Embora sejam 2 reinos, Judá e Israel, os dois formam parte das 12 tribos, digamos assim, originárias, e os dois são, digamos assim, um só povo. É assim que o profeta vê. Embora algumas vezes ele fale para Judá em concreto e outras vezes ele fale para Israel. Aqui faz uma referência clara aos dois. Quando ele fala: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião. Sião é o monte sobre o qual Jerusalém está instalado. Então se refere a Judá, ao povo de Judá, das 2 tribos de Judá. E mais tarde ele se refere também, fala das alturas da Samaria. Samaria já é o reino de Israel. Tá? Então ele está falando para os 2 reinos, tanto Judá como também Israel. E o que diz? Diz: ai dos que vivem despreocupadamente, ai dos que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros
do rebanho e novilhos do seu gado. Quero recordar que a maneira antiga de comer não é como hoje nós comemos, sentados numa cadeira. Hoje nós comemos assim. Sentamos numa cadeira, na mesa, está a comida e vamos comendo. Os antigos, eles deitavam, a comida era feita de forma que eles ficavam deitados de lado, e iam comendo deitados. Por isso aqui fala pois de deitam-se em almofadas, quer dizer, claro que não se deitavam simplesmente nas mesas, mas em almofadas, encostados, e dessa maneira eles iam comendo. Comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Aqui fala também dos que vivem com alegria, cantam, não se preocupam com o que irá acontecer com Israel. Não é? E no fim, vem a ameaça que ele faz a todos aqueles que assim vivem. Na verdade, este estilo de vida é um estilo dos ricos. Ele está falando contra os ricos. Seguindo a linha que nós ouviremos depois no Evangelho, vamos ouvir uma parábola que Jesus descreveu no Evangelho, que fala precisamente desta dimensão de ricos e pobres. Então, Amós aqui está falando claramente, denunciando claramente os ricos que não se preocupam dos pobres, né? Diz aqui que bebem vinho em taça, se perfumam e não se preocupam com os acontecimentos, com a destruição do povo, com a pobreza do povo. E vem então a seguir, Amós declara, que na hora do desterro, na hora em que o povo for preso e levado como escravo a outras terras, nessa hora, vai se desfazer o bando dos gozadores. Aqui gozadores não é alguém que goza dos outros, aqui é alguém que goza dos prazeres da vida, da comida, da bebida, etc, etc. Então, nessa hora vai se desfazer o bando dos gozadores. É desta maneira que Amós nos apresenta, pois, um pouco o que está acontecendo, tanto no povo de Judá, como no povo de Israel. Tá? Os poderosos só se preocupam consigo mesmos, enquanto que o povo simples passa necessidade. É esta divisão que Amós denuncia, a divisão de um povo no qual existem alguns que têm muita riqueza, que possuem muita riqueza e passam bem, enquanto que outros que têm pouca riqueza passam necessidade. É isto que Amós denuncia nesta leitura do seu livro, do capítulo 6. A ambição dos ricos, que nunca se sentem satisfeitos com o que têm e querem cada vez mais, e que passam bem com os seus bens, e a pobreza dos pobres que têm necessidades e ninguém lhes dá nada. Essa é a realidade. Tá? Nós depois estaremos refletindo um pouco sobre o texto do Evangelho, que também é nesta linha, a linha do pobre e do rico, do pobre e do rico. Mas vamos escutar antes a segunda leitura, que é da carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo é um discípulo de Paulo, com o qual Paulo tinha muita intimidade e conversava, escreveu uma carta para ele, mas conversava também com muita frequência e podemos dizer que eram amigos, embora Timóteo fosse mais novo que Paulo.
Então, vamos escutar, pois, com atenção a carta de Paulo a Timóteo. Tu és, diz Paulo, um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual fostes chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo escreve esta carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, com a intenção de animá-lo, com a intenção de que ele não esmoreça na sua fé, mas que continue na perseverança. Continue realmente procurando as coisas que são de Deus. E Paulo descreve algumas destas coisas que são de Deus, coisas de Deus, como, por exemplo, a justiça, ser justos com todos, ser justos. A justiça implica que muitas vezes tenhamos que sacrificar-nos por causa dos outros, dos direitos dos outros. Porque a justiça se fundamenta nos direitos de cada pessoa. Cada um de nós temos nossos direitos. E os pobres também têm seus direitos. Também têm seus direitos. E não são direitos de migalhas, de uma ajuda, de um Vale Brasil ou coisa parecida só. Não, o pobre também tem direito a uma boa alimentação. O pobre também tem direito à justiça. O pobre tem direito ao descanso, ao trabalho e a outras muitas coisas, tá? Então, Paulo diz para Timóteo que procure a justiça, que procure a piedade. A piedade é a manifestação do nosso coração diante de Deus. A atitude aberta para com Deus, a veneração e a adoração de Deus, isso é a piedade. A fé, continue acreditando em Deus, não esmoreça, continue firme na crença em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não esmoreça. O amor, que deve ser uma manifestação não só de um instante, mas de toda a nossa vida. O amor deve estar presente em nossa existência o tempo todo, especialmente no relacionamento com as pessoas e com a natureza também. Nós devemos amar a natureza e cuidar dela, porque nisso vai o nosso futuro e o futuro das próximas gerações. A firmeza,
sermos firmes naquilo que cremos, não arredar pé, não fazermos de conta que cremos e depois fazemos o contrário. Não. É preciso ser firmes e ao mesmo tempo mansos, tranquilos. A mansidão é uma qualidade maravilhosa dos sábios, que embora nas dificuldades sabem ser mansos, embora quando são agredidos sabem ser mansos e não levam em conta as agressões. Tudo isso é o que Paulo recomenda a Timóteo. Justiça, piedade, fé, amor, firmeza, mansidão. E ainda lhe diz que combata o bom combate. O bom combate é o combate da fé. E ele se combate com a perseverança. É preciso perseverar na fé. É preciso continuar firmes na fé, naquilo que nós acreditamos, não mudar a nossa fé, o que nós cremos. Não mudar, ter firmeza. E a minha palavra aqui vai dirigida a todos aqueles que sentem dúvidas no seu coração. Quando a gente sente dúvidas, por exemplo, da nossa igreja, o correto não é mudar de igreja. E tem gente que faz isso, mas também tem gente que já passou por 5 ou 6 igrejas e não parou em nenhuma. Mas o correto é investigar, é estudar, é ler, é pegar um livro e ler qual é o motivo da nossa dúvida e esclarecer-nos para que realmente não existam mais dúvidas em nosso coração. Em nosso coração. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Paulo, pois, insiste com Timóteo na luta, nesse bom combate. Entende a vida cristã como um combate, como uma luta, na qual é necessário perseverar lutando, não esmorecer, mas perseverar. Para quê? Para conquistar a vida eterna, porque nós somos chamados à vida eterna. O cristão é chamado a viver a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, você é chamado para isso. Nós todos somos chamados. E Deus nos chamou, é Ele que faz o chamado. Deus nos chamou para sermos santos e participar da glória da vida eterna no céu com Ele, na sua presença, eternamente. Esse é o projeto de Deus para toda a humanidade. É certo que muitos não seguem os ensinamentos do Evangelho, não seguem as inspirações do Espírito, nem seguem os mandatos de Deus e caminham por outros lugares. No final, vão quebrar a cara. Vão quebrar a cara. Mas eles se enganam, porque a salvação está em Cristo Jesus e na perseverança da fé. É nisso que está a salvação e não em nenhuma outra coisa. É preciso perseverar na fé. E é isso que Paulo diz a Timóteo, né? Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação da glória de Deus. O mandato que você recebeu, a vocação que você recebeu de Deus, a vocação de cristão deve ser guardada, protegida até o fim dos tempos, até o momento em que Deus nos chame para a vida eterna. Até esse momento, devemos guardar, pois, essa vocação em nós. Porque, no fundo, todos somos vocacionados, todos somos chamados. Vocação significa isso, é chamado. Vocação é uma chamada. Todos somos chamados para a vida eterna, para sermos santos.
embora nem todos aceitem isso, embora nem todos vivam de acordo com isso. Porque não se trata só de um chamado ao qual eu digo vocalmente sim, mas se trata de um chamado ao qual eu vou dizer sim, não com a boca, mas com os fatos, com a vida. Por isso não podemos nos enganar. Nós falamos sim a Deus, sim, mas tem que ser também com a vida. Que nossa vida, nossos atos sejam de acordo com aquilo que Deus realmente está nos pedindo. E não simplesmente uma resposta superficial dada com a boca, que não tem fundamento, porque nós não estamos dispostos a, na própria vida, sacrificar-nos e dizer com os fatos da nossa vida, dizer sim a Deus. Então, é uma resposta, uma vocação e uma resposta que devemos dar com a própria vida. Na vida. Não basta só dizer sim com a boca. É preciso dizer sim com os fatos da minha vida. Com o fato de bondade, de paciência, de oração, de meditação, com o fato de amor a todos. Esses são os fatos que Deus espera de nós e que manifestam sim, o nosso sim. Outros fatos, só a boca não diz nada. Não diz nada. Porque, embora muitas vezes possamos dizer sim com a boca, o nosso coração diz não. Então, é o chamado de Deus para a vida eterna. O chamado que Deus faz para todos nós, para a vida eterna. E este chamado não é só no último dia, quando morrer. Não, é um chamado que Deus vai fazendo desde o início na vida de cada um de nós. Um chamado que Deus faz a cada um de nós, para sermos santos e para um dia estar com Ele, participando da vida eterna. Paulo é consciente desta realidade e sabe muito bem que se Timóteo perseverar, ele fará parte do reino de Deus, fará parte da glória de Deus. Passemos então agora ao Evangelho. O Evangelho que é de Lucas. Lucas nos escreveu um belo evangelho para nos mostrar precisamente esta realidade, a realidade, digamos assim, das escolhas que nós fazemos na vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado.
E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os de aí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como vocês já entenderam, aqui se trata de uma parábola, uma espécie de parábola, um relato, uma descrição que Jesus faz do inferno, fala de fogo, fala de sofrimento, e do céu também, fala de paz e tranquilidade. A primeira coisa que me chama a atenção, e que eu quero também chamar a atenção de vocês, é que Jesus, outras vezes, ele fala para todo o povo, para a multidão, tá? Mas nesta ocasião, ele está falando, segundo o Evangelho, diretamente para os fariseus. Vocês recordam, porque algumas vezes temos falado disso aqui, que os fariseus são um grupo religioso que se consideravam já quase santos, que se consideravam perfeitos e que olhavam os outros, aqueles que não eram do seu grupo, olhavam por cima e os consideravam pecadores, longe de Deus, etc, etc. Jesus quer mostrar que essa realidade não corresponde com o reino de Deus, com o que se vive no reino de Deus. Então, ele vai falar para os fariseus esta parábola. Dirá esta parábola para eles. E começa a parábola dizendo que havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, que fazia grandes festas, etc, etc, etc. Alguém que era rico, então aproveitava a sua riqueza para desfrutar dos seus bens, e passava bem, enfim. Mas na porta da sua casa havia outro homem chamado Lázaro, cheio de feridas, porque a má alimentação leva a isso. A má alimentação, ou a falta de alimentação, leva à reprodução de feridas no corpo. E diz que até os cachorros às vezes se aproximavam para lamber aquelas feridas, né? Ele queria saciar a fome que ele tinha. Era pobre, não tinha nada, cheio de feridas, deitado na porta do rico. Ele queria saciar com as sobras, aquilo que sobrava, mas nem as sobras lhe davam, tá? Nem as sobras lhe davam. Então, morreu Lázaro e os anjos o levaram para o céu, para junto de Abraão. E morreu também depois o rico. E é interessante, né? É interessante o que o texto diz. Morreu o rico e ele foi enterrado.
Só isso. Mas no céu, digamos, quando estavam no céu, Abraão estava com Lázaro juntos e o rico estava sofrendo as penalidades do inferno. Fala de chamas aqui o texto e outros sofrimentos, que não são só chamas, não? Outros sofrimentos também. Tá? E naquela situação, o rico sente muita sede, muita necessidade de água, de molhar a garganta, molhar a língua, né? E pede então para Abraão que permita que o pobre se aproxime, o Lázaro se aproxime dele com umas gotinhas de água na mão para saciar um pouco, para matar um pouco aquela sede. E Abraão responde que isso não é possível. Há um grande abismo entre os dois e isso não é possível. Abraão não entra em detalhes de como é este abismo, mas nós sabemos que entre o céu e o inferno há uma diferença enorme, né? Uma diferença enorme. Então Abraão lhe diz, lembra-te, tá? De que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, pela sua vez, recebeu os males. Agora, porém, ele se encontra aqui, bem, no consolo, e tu és atormentado. E acrescenta, há um grande abismo entre nós, de maneira que é impossível passar de aqui para lá e também de lá para cá. Tá? Mas o rico insiste, pai, mas eu te suplico, manda o Lázaro lá na casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos, para que explique para eles, vejam, vendo o ressuscitado, eles realmente mudem de vida e não venham para cá também, para este lugar, para este inferno, para este lugar de sofrimento. Manda preveni-los, para que não venham para cá. Mas Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas, eles têm a lei de Deus, eles têm os mandamentos, eles têm tudo. A questão não é ter, a questão é seguir. Mas eles não seguem nada daquilo. Então o rico insiste, mas se eles vissem ou chegassem a ver um morto que ressuscita, certamente iriam se converter. E a resposta de Abraão, se não escutam a Moisés e nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E como falei antes, isto é uma espécie de parábola, tá? Para mostrar essa realidade do céu e do inferno. As conclusões nós podemos tirar, as que nós quisermos, podemos tirar as conclusões que quisermos. Deus quer que nós realmente vivamos a pobreza. Não se trata tanto de viver a pobreza material, mas o espírito de pobreza, que é aquele espírito de entender que não somos os únicos no mundo e que há outros também que devem ser ajudados por nós. Então se conclui também que junto à pobreza ou à riqueza deveremos ter sempre um espírito aberto para as necessidades dos outros, das outras pessoas, já que não somos os únicos no mundo. E a realidade do mundo hoje é essa. Com certa frequência, os meios de comunicação anunciam que tem milionários, bilionários, não sei o que mais, tá, no mundo, e até fazem a lista, anunciam a lista dos bilhões que eles têm, tá? Mas isso é para pensar.
nos deve fazer pensar. Não desejar o que eles têm, mas fazer pensar que quem tem muita riqueza e não é capaz de repartir com os outros, de ajudar as outras pessoas, é como o rico da parábola e pode acabar no mesmo lugar, no inferno. Essa é a realidade. A realidade, já dita por Jesus em uma outra ocasião, é que o dinheiro se apega ao coração e não nos deixa ser livres, nos torna escravos dele mesmo. E aí, tornando-nos escravos dele mesmo, nos faz só pensar em nós e esquecemos dos outros. O dinheiro deve nos servir para ajudar as pessoas que têm menos, que passam necessidade, como aqui na parábola estávamos vendo Lázaro, que desejam comer e não tem nada para levar à boca. A riqueza deveria nos levar para isso. Nós devemos pensar seriamente nisto, porque nisto estamos colocando em jogo nossa vida eterna. Sim, minha gente. Nós estamos realmente brincando com a vida eterna. Alguém poderá dizer, não, mas isso da vida eterna não existe. A vida é aqui, quando aqui acaba, acabou tudo. Bom, isso é o que alguém pode pensar. Mas nós não pensamos assim. Nós pensamos que há uma outra vida para a qual somos chamados na presença de Deus. Mas que essa vida na presença de Deus corre um risco se nós não formos de Deus, não agirmos como Deus quer. Corremos o risco de ir para o inferno. Essa é uma realidade que nunca deveríamos esquecer. Nunca deveríamos esquecer que assim como existe o céu, também existe o inferno. Tem gente que diz, não, o inferno é aqui na terra. Nada disso. Nada disso. Seria muito fácil isso aí. O inferno é uma outra realidade que nós não conhecemos. Se usam imagens como o fogo e como outras coisas para descrever o inferno, mas nós, na verdade, não conhecemos como ele é. Mas sabemos que é um lugar de sofrimento. Um lugar de sofrimento. Por isso, é preciso preparar-nos desde agora para não ir para lá, para não ser conduzidos para o inferno, mas para o céu, onde viveremos eternamente felizes. E nós não podemos dizer que o Evangelho não é claro neste respeito. O Evangelho é claríssimo. Claríssimo. Morreu o rico, morreu o Lázaro, e um foi para um lugar e outro foi para outro. O Evangelho é claro. Para onde nós queremos ir? Vocês vão me responder, com certeza nós queremos ir para o céu. Sim, mas estamos fazendo alguma coisa para isso? Nossas atitudes, nossas ações, são ações e atitudes que podem nos levar para o céu? Ou será que podem nos levar para o inferno? Então, é hora de pensar um pouco nisso. E não pensemos, não, ainda sou jovem, então ainda me restam muitos anos, e quando for mais velho eu vou pensar nisso aí. Só que nós não sabemos nem o dia nem a hora em que Deus vai nos chamar. E aí, você vai arriscar? Você vai arriscar a ficar despreocupado e a ser chamado na hora que menos você espera e não está preparado? Minha gente, esta leitura, esta parábola do rico e do Lázaro, realmente mexe conosco. Porque aqui o que está em jogo é a vida eterna. A vida eterna é um dom maravilhoso que Deus nos oferece, mas que aqueles que a recusam vão sofrer também eternamente. Esta é a realidade. Esta é a realidade. É interessante como
lá o rico pede a Abraão que o salve, que o tire de lá, que avise a sua família. Só que depois da morte nós teremos que nos enfrentar com o nosso juiz e não há mais tempo. O tempo terminou. Por isso, antes, agora, enquanto estamos vivos, é tempo de pensar nessa realidade. É tempo de pensar que um dia seremos chamados e que devemos estar preparados para esse dia, vivendo segundo o que Jesus Cristo nos pede, segundo o seu Evangelho, no amor ao próximo, no amor aos irmãos, na paz, na fraternidade, enfim, tudo aquilo que é próprio do Evangelho. Esta é a hora de começarmos a viver nossa fé em Cristo Jesus, mas uma fé que não seja só caldo de cabeça, mas uma fé que seja de verdade vivência do que acreditamos. Que nosso Senhor Jesus Cristo permita que um dia todos nos encontremos no céu. Amém. Vejamos agora algumas notícias da nossa diocese, não é? Em primeiro lugar, eu queria avisar que na sexta-feira passada, sexta-feira desta semana, não é? Tivemos um encontro titulado Encantar a Política. A política, né? É interessante ter um folheto sobre esse Encantar a Política, e é interessante porque é uma chamada de atenção para o momento eleitoral que nós estamos vivendo e como ele está muito polarizado entre um candidato e outro e parece que um dos dois vai ganhar. Então, Encantar a Política nos abre na perspectiva de que a política deve fazer parte da nossa vida, mas não só a política partidária, que é isso que nos mata, porque quando chega o tempo das eleições, nós só falamos de política partidária, né? Nós unimos a nosso grupo e demonizamos o grupo contrário. Isso tem sido um radicalismo muito presente nas eleições no Brasil, né? Santificamos nosso grupo, consideramos santo, porque são nossos partidários, e condenamos o outro grupo, o grupo contrário do outro partido. Isso tem nos levado realmente a atitudes muito negativas e de polarização. Em concreto, neste ano não temos muitas saídas. Ou escolhemos um ou escolhemos outro. Mas aqueles que poderiam ser intermediários têm digamos assim, uma votação pouco expressiva e certamente não vão alcançar o número suficiente para serem eleitos. Desta roda de conversas presenciais sobre Encantar a Política, Dom Posidônio e eu estivemos presentes e certamente foi um momento de muita esperança, de poder refletir, de poder pensar, de poder realmente entender o que é política, que o que os meios de comunicação nos transmitem muitas vezes esse radicalismo, ou um ou outro, tá? Sem mostrar-nos realmente que a política não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas quando sabemos realmente trabalhar por ela. Bom, uma segunda notícia é o encerramento da festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tá? Aqui de Bragança, que acontece neste domingo também. Nós teremos a missa às 10 horas da manhã, tá? Após a missa haverá um leilão e almoço no salão de eventos. 5 horas da tarde teremos a romaria encerramento da festividade, tá? Que sairá em frente à igreja, passando pelas ruas da cidade
e retornando para a igreja. E após a Romaria, Santa Missa Campal, tá? Que será presidida, celebrada pelo Padre Luiz Marconi. Após a missa, de noite, teremos a noite cultural, com leilão, venda de comidas, etc, etc. Na terça-feira, dia 27 de setembro, tá? Estaremos celebrando também, dando graças, celebrando a Santa Missa e dando graças pelo término da festividade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, participando, pois, da Eucaristia. E recordamos que, embora já o mês de setembro já esteja avançado, o mês de setembro é o mês da Bíblia. E é uma oportunidade muito boa para pegar um pouco a nossa Bíblia, aquela Bíblia que nós temos em casa, às vezes cheia de poeira, tá? Pegar a Bíblia e ler algum trecho da Bíblia. A palavra de Deus é sempre iluminadora, sempre nos ilumina, sempre nos mostra o caminho. E é importante que a gente não encoste a Bíblia e só a use quando em alguma ocasião é necessário. Mas, a ser possível, todos os dias pegar um trecho. Não precisamos ler a Bíblia inteira, não é? Basta um trecho, mas um trecho que a gente leia e reflita. Um trecho que diga alguma coisa para a nossa vida, porque é isso que realmente vai ser importante. Um trecho que reflita a vida que eu estou vivendo, diga alguma coisa para o momento que eu estou vivendo. E são essas, pois, as notícias para este fim de semana. Eu desejo que todos possamos, com muita alegria, celebrar a Eucaristia o domingo e que também recordem que a Eucaristia é uma obrigação de todo cristão, tá? Não esqueçam isso, de todo cristão que deve participar da Eucaristia o domingo. A Eucaristia dominical é obrigatória para todos. E nada mais, desejo, pois, que tenhamos um bom fim de semana e que a paz de Cristo sempre nos acompanhe. Amém.